Boa noite. Quem está chegando aí, boa noite. Vamos começar daqui a pouco o nosso primeiro programa. Ana Miel, que entre visitas. Esperar um tempinho aqui pro Instagram avisar todo mundo que a gente começou uma live. Aguardar também nossa convidada, Laura Cimbalista, que já deve estar chegando aqui no Instagram. Boa noite para quem está chegando. Bem-vindos todos e todas e todes. Esse é o nosso primeiro programa, né? Ana Miel, que entre visitas. A ideia é que ele seja o primeiro de muitos, que a gente possa discutir aqui diferentes temas, com pessoas aí que são referências, né? Em pautas como educação, saúde, moradia, direitos humanos, comunicação, enfrentamento ao racismo, feminismo e por aí vai. A ideia desse programa surgiu ainda no final do ano passado, em 2019. Então, desde então, a gente começou a pensar como seria esse programa. E, primeiramente, a gente pensou em fazer em casa, né? Brincando um pouco com a história do sofá. Faríamos no sofá da Ana Mielke. Veio Natal, Ano Novo, depois o Carnaval, a gente acabou não conseguindo colocar esse programa na rua. E depois, com a pandemia do coronavírus, dificultou ainda mais a gente fazer algo que fosse presencial, né, com os convidados me visitando de fato em casa. Então nós resolvemos encarar esse desafio de começar o programa online, né, nas chamadas lives que estão pipocando aí durante a quarentena. E quem sabe continuar com esse programa depois, recebendo as pessoas em casa, né, de preferência tomando um cafezinho, comendo um biscoito, para a gente debater esses temas que são tão importantes aí para o cenário atual. Bom, a ideia é que a gente, né, fale de todos esses temas, né, feminismo, racismo, enfrentamento ao racismo, saúde, educação, e faça isso focando bastante na cidade de São Paulo, que é a cidade onde nós vivemos. E aí, enquanto isso, peraí que eu vou convidar a nossa companheira Laura, que já está aqui ao vivo, né? Então a gente está aprendendo também. Laura, você precisa aceitar o convite. Boa noite, Laura. Oi, Ana, boa noite. Estava aqui falando para os nossos espectadores, as pessoas que já entraram aqui no chat para acompanhar a nossa live. Como que surgiu a ideia da gente fazer essa atividade aqui hoje, que a gente tinha pensado, né, antes em fazer alguma coisa em casa, mas em função do isolamento a gente decidiu aí iniciar por live, né, pela internet. E quem sabe depois mais para frente a gente não faça outra, tomando um cafezinho e batendo aquele bom papo de comadres, que é tão interessante, tão legal, né, bater esse papo olho no olho sem mediação. Hoje, gente, estamos aqui com a Laura Cimbalista, vai ser a nossa primeira convidada aqui a participar do Ana Miel que Entre Visitas. A Laura, que é professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo, atualmente, né, está como coordenadora pedagógica na escola onde ela atua, é militante também feminista, militante sindicalista, atua no SINPEM, que é o sindicato aí dos professores, né, e trabalhadores da educação municipal de São Paulo. E eu convidei a Laura primeiro porque ela tem bastante experiência já aí nesse tema, né, e traria para a gente informações de quem está de fato vivenciando essa experiência, né, de fazer ou não isolamento na educação pública municipal de São Paulo nesse momento. Então, assim, acho que para começar,
esse bate-papo super importante com a Laura. Acho que uma das questões que a gente se coloca hoje, né, Laura, é relacionado ao isolamento. A cidade de São Paulo, né, e o prefeito Bruno Covas foram um dos primeiros, né, foi uma das primeiras cidades, das primeiras capitais a iniciar, ainda que de forma gradual, a suspensão das aulas. Então, desde, né, do dia 16 de março, as aulas já começaram gradualmente, gradativamente a serem suspensas na rede municipal e também na rede estadual. E depois, no dia 23, né, com o decreto estadual do João Dória, então todas as escolas suspenderam suas aulas, né? Só que o que a gente tem visto que esse isolamento não parece ser para todo mundo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que tem sido a sua vida, né, como coordenadora pedagógica, alguém que tem continuado a ir à escola, né, nesses dias de isolamento, né, nesse tempo em que o isolamento deveria ser obrigatório, principalmente quando se fala, né, das escolas municipais e estaduais. Então, tá bom. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Estou vendo várias pessoas aqui entrando, falando boa noite. Então, boa noite para todo mundo. E vamos agora experimentar essas formas de contato nesses momentos de isolamento, né? A gente tem que experimentar formas de contato e formas de resistência no isolamento, né? Acho que isso é uma ótima esforço. Sobre a educação, né, como você colocou, o decreto que coloca São Paulo numa situação de calamidade foi no dia 17 de março. Né? Ele foi anunciado um dia antes, mas tá ruim, né? Tem um eco, eu não sei o que acontece. Deixa eu tirar o microfone. Melhora, gente? Melhorou? Não, melhorou. Tá igual. Bom, vamos seguir. Então, saiu esse decreto no dia 17. E esse decreto foi orientando como que as escolas ficariam, né? Então, já na semana do dia 17, né, já nos dias 19 e no dia 20, a gente já foi avisando os alunos, conversando com as famílias nessa semana, profissionais que estavam num quadro aí que pertenciam do grupo de risco, né, dos professores, já foram se afastando da escola, e aí as aulas já não aconteceram e a gente fez esse contato com as famílias. O que acontece? Qual que é o grande debate que a gente vem fazendo? O isolamento social não é uma vontade, né? Não basta eu resolver, eu quero, eu compreendo que é necessário, que é importante, portanto eu vou fazer isso. Tem que ter, para além da fala, medidas que viabilizem o isolamento social, né? Isso, por exemplo, é a questão da Caixa Econômica, do auxílio emergencial. Se as famílias não tiverem um auxílio emergencial, como é que elas vão poder se proteger? Então, é uma discussão complexa que vai além da vontade. Então, o dizer, por favor, fique em casa, tem um limite, né? Então, a primeira coisa é essa, assim, tem uma situação que requer mais organização para isso. E as escolas, de fato, elas fecharam, mas elas fecharam com a gente dentro, né? O que é uma situação muito esdrúxula. Por quê? São mais de 10 mil profissionais que diariamente têm que sair das suas casas por nenhuma razão. A primeira justificativa do Bruno Covas e do Bruno Caetano é que a gente iria proteger o prédio público. E também é uma justificativa um tanto, né, bem falaciosa, porque as escolas têm sido invadidas, tem vários relatos de escolas invadidas, de assaltos, né, de uma série de situações, porque fica mais vulnerável, porque não tem ninguém nesse espaço. Então, a gente, diretores, coordenadores pedagógicos, as trabalhadoras terceirizadas que não foram dispensadas, estão na escola, né, quem é secretário, a TE, o quadro de apoio, todo está indo para a escola, é um regime de revezamento, mas como tem pouco profissional nas escolas e muita gente afastada, esse revezamento não funciona muito. Tem muita gente que está indo todos os dias, porque ela não tem com quem revezar. Se a equipe está completa, você até pode revezar um pouco, mas se a equipe não está, a pessoa vai direto. E qual é a nossa denúncia? Não tem razão.
nós estamos fazendo teletrabalho com os professores, nós estamos fazendo contato com as famílias por telefone, por e-mail, nós estamos fazendo outras coisas. Nós estamos em risco para nada, colocando as famílias em risco, as pessoas em risco, pegando ônibus. Então, hoje a prefeitura mandou na minha escola um senhor de uma empresa para capinar a grama, o que a gente pediu há anos. Alguém está usando essa grama? Esse senhor pegou 2 horas de ônibus, sabe? Então, acho que tem um descaso mesmo para o Bruno Covas e para o Bruno Caetano em relação à nossa presença na escola. E já tivemos um diretor da escola que a sua mulher faleceu e ele se sentiu, ela estava em quarentena. Quem saía de casa? O diretor da escola. E ele gravou um áudio super emocionado, circulou a rede toda, dizendo o tanto que ele se sentia culpado porque a mulher dele adoeceu e ela estava em quarentena. Isso traz um interessante debate para a gente, que é justamente o isolamento hoje como um direito, né? O isolamento ele tem que ser garantido como um direito à saúde, um direito à sobrevivência das pessoas. Temos visto aí muitas reportagens falando, né, de pessoas, sobretudo das periferias brasileiras, que não conseguem entrar em isolamento, porque muitas vezes tem que sair para fazer algum corre, né, vender alguma mercadoria, porque é a única coisa que vai gerar algum recurso para essa pessoa poder voltar para casa no final do dia, né, e trazer aí algum alimento, algum item de higiene. Essas pessoas, elas estão recebendo, ou precisam receber, né, o auxílio emergencial, mas digamos assim que elas estão quase que no nível de pessoas que são obrigadas, né, a arriscarem as suas vidas, né, para conseguir garantir sua sobrevivência alimentar, né, sobrevivência diária. Não é o caso dos servidores que estão indo para as escolas, né? Então, a gente tem que pensar hoje o isolamento como um direito, né? Garantir o direito ao isolamento desses servidores que hoje estão indo para escolas que deveriam estar fechadas, escolas que não estão tendo aulas, que não tem professor, que não tem alunos, né? Então, eu fico pensando um pouco sobre isso. Assim, você acha que, né, a gente precisa, num tempo de pandemia, e a gente não sabe hoje, está muito incerto se isso vai terminar em maio, em junho. Muitos cientistas têm falado numa possível segunda onda, no segundo semestre. Então, o que você acha disso? Você acha que a gente tem que reivindicar esse direito, né, de permanecer em casa, de permanecer isolado, enquanto categoria profissional, inclusive? Olha, eu acho que esse é um debate que vai além só do exemplo da educação, né? Que eu acho que o nosso exemplo ele é muito gritante porque não tem nenhuma função que a gente esteja cumprindo, né? Então, por exemplo, se a minha escola tivesse sido requisitada para ser um espaço da saúde, eu iria lá, abriria, ficaria lá, estou cumprindo meu papel de servidora pública. O problema é que tem um descaso do prefeito com essas vidas, porque as pessoas circulam, elas podem contrair, elas podem contaminar, e não tem porquê. Tudo que eu faço lá, eu poderia fazer em teletrabalho, né? Então, acho que é uma coisa muito complicada. Agora, a discussão que a gente está falando aqui é sobre o direito de se proteger acima do dinheiro. É isso que está colocado. Porque quem não tem trabalho, quem tem que trabalhar de manhã para conseguir pagar a janta, não é uma escolha. Não há uma escolha, né? Aí você vai olhar o transporte público, como é que tá? Né? Tá super lotado, o pessoal do metrô tem reclamado muito dos trabalhadores do metrô, que estão com muita dificuldade também em proteger os servidores. Então, na verdade, o que está em jogo, por trás de toda a demagogia, de dizer, olha, fica em casa, o isolamento é importante, quem fica em casa, gente, é quem tem condição de ficar em casa. E teve o absurdo de Belém do Pará, do governador falar que as empregadas domésticas eram uma atividade essencial. Olha que lógica é essa. Então, as pessoas que têm dinheiro, elas não podem lavar o seu pratinho, fazer a sua comida, limpar da sua casa, e você vai colocar uma pessoa em risco. Por quê? Porque ela tem menos condições de ficar. Então, acho que o grande debate aqui é como você assegura que a vida das pessoas está acima do lucro, né? Porque o que a gente está vendo com a pandemia é que quem não tem condições ou está sujeito à fome ou está sujeito à contaminação e morte, né? Então, acho que esse é o debate aqui, né? Os direitos, a vida de todo mundo tem que estar acima do lucro, né? E para a educação, essa reivindicação do fechamento das escolas está há muito tempo, né? Nós estamos brigando, falando, tem gente adoecendo, a cada dia tem mais gente afastada
Porque é isso, gente, porque isso vai acontecendo, né? E as escolas lidam com mortes. Por exemplo, hoje uma escola da minha região morreu um ex-aluno e morreu o senhor do bar comunitário que ajudava a escola ajudar, é parceiro da escola. Como é que essa escola fica, né? Lidando com a morte das pessoas, assim. Então, teve uma escola também na minha região que perdeu uma professora aposentada que morreu de Covid. As pessoas não podem nem ter o direito, né, de viver o luto, a perda, né? Então, eu acho que a primeira coisa, a vida acima do lucro, e segundo, não tem normalidade. Então, o Dória quer ser super eficiente, o Bruno Covas quer ser o rei da eficiência. A eficiência, gente, é garantir a vida das pessoas, né? Ficar fingindo que está na normalidade, cobrando, isso aqui é um absurdo. E falar também do cartão da merenda, acho que a Silvia escreveu aqui, e também é isso. Os nossos educandos, gente, muitas famílias, uma situação muito precarizada. O Bruno Covas fez um cartão merenda de valor baixo, até a gente pode discutir, 55 para quem é do ensino fundamental, 110 para quem é, para as crianças, né, para os bebês do SEI, né, que é o equivalente à creche, e um valor aí, intermediário para a educação infantil, e foi para pouquíssimas famílias. E a grande discussão é só para quem tinha um cadastro no programa Bolsa Família, né? E um cadastro único, né? Então foi para uma leva muito pequena. Agora, esses dias, eles aumentaram essa leva, né? Foi para mais gente. Mas qual é a discussão? A merenda é direito de todos os alunos. Então a nossa defesa é que não faça esse pente fino entre os excluídos para ver quem é o mais excluído do excluído que vai receber esse cartão. Esse cartão tem que ir para todo mundo, né? E a gente tem visto as famílias ligando e pedindo, e quantas escolas estão fazendo ações de cesta básica, professores, educadores, para que as famílias consigam. Oi, gente. Acho que a gente perdeu o contato com a Laura. Vamos aguardar ela entrar aqui novamente. Que ela estava falando para a gente justamente sobre a questão da merenda escolar, né, do Vale Merenda, para os estudantes que estão aí em casa, né, há mais de 50 dias. Eu estava lendo aqui, Laura já está conosco novamente? Ai, voltei, desculpa. Laura, eu estava vendo aqui que são 3,5 milhões de estudantes da rede estadual e 1 milhão na rede municipal. Então, é esse contingente de crianças e adolescentes há mais de 50 dias, ou há 50 dias, pelo menos, em casa, no isolamento social, né? E a gente sabe que uma parcela significativa desses estudantes, justamente por serem de escola pública, tem na merenda escolar a alimentação mais importante do seu dia, né? E você estava comentando sobre isso, sobre as políticas restritivas, né? Tanto do João Dória, tanto do Bruno Covas, né? Para atender essa demanda de crianças e adolescentes que hoje estão em casa sem poder receber a merenda escolar. Então, acho que você estava nessa parte. Se você quiser continuar. Então era um pouco essa reivindicação que a gente vem fazendo para esse benefício ser para o conjunto dos alunos. E eu aproveito para falar que eu acho que tem uma denúncia a se fazer sobre a falta de sensibilidade desse momento. E tem um cartão merenda que é esse exemplo. Eu quero falar aqui das trabalhadoras terceirizadas, né? Na Prefeitura de São Paulo, a gente tem a merenda
e a limpeza das escolas com empresas terceirizadas, né? E eu nem preciso dizer aqui que são os piores salários, é uma jornada duríssima. A prefeitura reduziu as equipes, elas estão trabalhando muito para cuidar, para limpar as escolas. Então já é um emprego muito precarizado e que a gente defende, inclusive, que elas sejam servidoras, que não sejam terceirizadas, né? Há um tempo atrás, as trabalhadoras da limpeza e da merenda eram profissionais, né, da prefeitura. E houve esse processo de terceirização. E o que acontece agora? Os contratos estão sendo suspensos, e essas mulheres, né, na sua grande maioria mulheres negras que sustentam as suas famílias, estão com seu salário pela metade. Né? Por quê? Porque elas não estão mais, né? As empresas comunicaram, afastaram. Então, eu acho que num momento desse, o debate está todo errado. Porque a gente tem que debater como que as crianças vão se alimentar, como que as pessoas que trabalham nas escolas vão seguir também vivendo e alimentando a sua família. E o que a prefeitura faz é reduzir um salário de R$ 1.200, que são das trabalhadoras da limpeza. E também tem então, corte... quer dizer, Laura, então quer dizer, a gente critica tanto o governo do Jair Bolsonaro, né, com a medida de suspensão, de permitir a suspensão dos contratos de trabalho, de reduzir até 50% o salário dos trabalhadores, mas como a gente fica olhando para o Bruno Covas, né, dando coletiva de imprensa todos os dias na televisão para diminuir, né, a propagação do coronavírus, a gente acha que na cidade de São Paulo está tudo correndo às mil maravilhas, né? Mas, na verdade, o que você está dizendo é que não. É que também na cidade de São Paulo houve corte dos salários e permissão aí para quebra de contratos, né, por parte aí da gestão municipal. É isso? Isso. Então, acho que isso é uma coisa assim, que tem que ser dita, né? Então, é uma total insensibilidade frente a esse momento de pandemia, e aí a medida que a prefeitura toma é uma espécie de economia, né? Então, não garante que essas trabalhadoras possam também ter isolamento, né? Então, hoje, nas escolas, a equipe foi reduzida, tem uma trabalhadora só da limpeza, mas as outras que não estão na escola receberam a metade do seu salário. Elas não receberam o seu salário. Né? Então, isso eu acho que é de uma crueldade, é uma desumanidade. Acho que não tem nome, né? De pegar uma pessoa que já tem uma condição tão difícil, já tão precarizada, e ainda cortar pela metade. E tem acontecido um corte com os professores também. É óbvio que a gente está ali falando, né, de um salário base diferente, né? Mas é uma medida que o Bruno Covas tem feito. Qual foi a medida? Ele cortou uma série de coisas que compõem o salário dos professores. Então, isso, uma coisa a gente conseguiu reverter, que eram umas horas, né, que é para quem é da prefeitura, que era o pagamento de horas adicionais, né, que é o JECS e o TECS, mas que faz parte da jornada desses professores, porque são aulas assumidas, enfim, que os professores contam. A gente conseguiu reverter isso e recentemente a prefeitura anunciou que vai pagar. Mas os professores que trabalham à noite e estão atendendo seus alunos online à noite tiveram o seu adicional noturno cortado, o que não faz o menor cabimento, porque essas pessoas estão trabalhando à noite. Eu sou de uma escola de educação de jovens e adultos. Os alunos trabalham de dia, estão fazendo o seu corre, eles não estão em isolamento social, infelizmente. E eles conversam com os professores à noite. E o Bruno Covas já disse que esse adicional noturno será cortado. Então, o que me assusta é que por trás da entrevista, e é óbvio que a gente não quer que ninguém fale como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um genocida, né? O que ele está fazendo é pegar toda a população pobre do Brasil e colocar, ó, as suas vidas não valem, mas tem que dar consequência para o discurso. Então, se o Dória está dizendo que o isolamento social é importante, se o Bruno Covas está dizendo que isso é importante, a gente não pode deixar as pessoas numa situação de vulnerabilidade, de incerteza, de falta de recurso, que coloquem elas em risco, né? Então, eu acho que essa é uma grande briga. Ontem teve um ato na frente da Secretaria de Educação. O Sindicep fez, que é o sindicato que representa muita gente que é da saúde, muita gente que é do serviço funerário. Nós fizemos muitas movimentações juntas com eles, né, contra a reforma da Previdência. E eles fizeram um ato
contra as mortes na educação. E tem vários educadores que já faleceram de Covid, vários gestores e quadros de apoio que faleceram. Faleceram por quê? Em nome de nada. Porque o Bruno Covas e o Bruno Caetano querem fazer com que a gente fique correndo esse risco, né? Laura, tem uma coisa que eu andei observando relacionada às creches de São Paulo. Muitas mães estão muito preocupadas porque para conseguir a vaga na creche no município de São Paulo, essa mulher tem que comprovar, né, que ela está trabalhando. Eu queria que você trouxesse essas informações para a gente, se é isso mesmo. E muitas dessas mulheres, dessas mães, estão bastante preocupadas porque estão com os filhos pequenos em casa, né, durante o isolamento, porque as creches não estão abrindo, e perderam os seus empregos, né? Então, há uma preocupação aí dessas mães de, mesmo com o retorno, né, do funcionamento normal, o que a gente não sabe quando vai acontecer, que elas possam aí perder suas vagas conseguidas a bastante custo, né, digamos assim, de espera, né, de enfrentamento de filas. Queria que você trouxesse um pouco mais dessa informação para a gente, se é isso mesmo. Eu vi isso, Olha, né, nas redes sociais, eu queria entender melhor se é por aí. Olha, a prefeitura, né, até essa é uma parte sensível, né, porque as pontas, né, que a gente chama das crianças menores, né, dos bebês, das crianças menorzinhas e também dos jovens e adultos, no geral, é onde tem um descaso muito grande, né, da prefeitura, né, então sempre tem essa fala como se a lógica fosse cuidar do ensino fundamental e que não houvesse necessidade, não fosse direito, né, das crianças, dos bebês e dos jovens e dos adultos. Na Prefeitura de São Paulo existe um cadastro das famílias que é informatizado, eu acho que isso é bastante importante para todo mundo ter acesso como é que é essa lista, né? E aí há uma briga para que se amplie as vagas, né? Porque o déficit de vagas, a falta de vagas é muito grande. Agora, neste contexto que nós estamos, que as escolas estão fechadas, né? As vagas, na minha compreensão, e a briga toda que a gente vai fazer é que isso se mantenha, não tem o menor cabimento que crianças percam o direito, né, da educação que elas têm, né, que elas conseguiram, as que conseguiram as vagas, né, que elas percam por causa disso, porque existe uma forma de cadastramento das famílias, né, que considera a região que elas estão, os equipamentos disponíveis. A briga que existe hoje é em relação às creches que são diretas, ou seja, as creches da prefeitura, que tem professoras da prefeitura, e as creches indiretas e as creches conveniadas, que são outros equipamentos que também atendem e que, infelizmente, são os equipamentos que mais têm crescido. Por que eu digo infelizmente? Porque são equipamentos piores, são casas mais precárias, a estrutura física muitas vezes não tem um parque, não tem um refeitório adequado, as profissionais que trabalham lá não são professoras que têm um horário de formação, um investimento na sua formação. Então, também tem uma escolha aí dos governos de São Paulo de investir muito na educação infantil conveniada, nesse formato, né? E não investir na rede direta. Mas, de qualquer forma, acho que o que está colocado hoje, gente, é uma situação de pandemia e que nós vamos, né, acho que está garantido para que as famílias sigam com o seu atendimento. Agora, tem coisas que a gente também não sabe como é que vai ser. A Prefeitura de São Paulo está propondo que as próprias creches tenham atividades para a criança pela internet. Então, aí você entra para um debate muito complicado também sobre o que cada um entende do que é o papel de estar na escola, né? O que cada um faz na escola, o que se aprende na escola. Então, é um debate muito difícil. Segura aí um pouquinho que a gente vai entrar nesse debate ainda. Antes de entrar nesse debate, eu queria voltar lá na questão da merenda, porque a gente sabe que, né, que a merenda escolar para muitas dessas crianças e adolescentes, é a refeição principal do dia, porque, né, são crianças e adolescentes de famílias vulnerabilizadas. Você chegou a citar o valor, né, na casa aí de R$ 55 por mês.
A gente sabe que esse é um debate que internacionalmente está associado à segurança alimentar dessas crianças e adolescentes, então garantir a merenda escolar, né, tem a ver com garantir o direito, né, à segurança alimentar. Eu queria que você falasse, você disse que há uma reivindicação dos professores da categoria, mas do movimento, né, de educação como um todo, para que amplie aqueles que vão ser beneficiados. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Já não houve essa ampliação para além do CadÚnico, dos que são parte cadastrados do programa Bolsa Família? Houve uma ampliação agora. Travou no CadÚnico, sintomático. Tá igual a Eduardo fila da Amaral Caixa, comentando tá aqui. Tá travando. Bom, e aí você estava falando antes, algumas pessoas me pediram para você comentar isso, reforçar esse comentário, se foi, na verdade, ampliada, né, o atendimento aí para o Vale Merenda, ou se continua sendo para as pessoas que estão cadastradas aí no programa Bolsa Família. O que eu estava falando antes de travar tudo, né? Que houve uma primeira distribuição. Agora, essa semana, eles fizeram uma nova leva, mas ainda não é um atendimento para o conjunto dos educandos da rede, que é essa a nossa reivindicação. Por isso, né, no momento de pandemia, a prefeitura poderia contribuir para o conjunto das famílias da cidade de São Paulo para poder avançar no sentido da segurança alimentar. Mas isso não está na totalidade, né? Teve uma nova remessa, vamos dizer assim, uma nova leva de crianças que vão receber, mas não estamos, está bem distante da totalidade dos alunos da rede, que é o que a gente ampliou, mas não universalizou para todos, né? Não, está longe disso. Certo, então vamos falar de educação à distância, essa que tem sido a queridinha aí, né, dos empresários da educação, não necessariamente dos trabalhadores da educação. Não. Né?
Bom, nesse tempo de pandemia, com crianças e adolescentes ficando em casa, a solução mágica proposta aí pelos gestores, né, tem sido, né, implementar a educação à distância para todos os níveis, né, do ensino. Queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as dificuldades, né, que em São Paulo tem se enfrentado com essa proposta, né, de educação à distância. Primeiro, falar um pouco dessa perspectiva mais da educação em si, né, porque eu acho que tem duas questões colocadas aí, né, uma delas é do que é educar, né, do que é pedagogia, o que é a pedagogia, né, do ensino, e uma segunda que entra aí mais na questão de quem é que pode ter acesso, quem é que de fato tem acesso, né, aos instrumentos necessários para ter educação online. Então, acho que você podia comentar um pouco para a gente sobre isso. Olha, esse debate ele tem muitas interfaces, né? Você já falou de uma que é, primeiro, esse terreno muito lucrativo, né? Que no ensino superior, por exemplo, está bombando, né? Vamos dizer assim, foi uma alternativa de vários conglomerados mesmo, né? Para ofertar esse ensino. O que acontece? Para além de ser um mercado muito poderoso, né, muito lucrativo, tem um debate antes de chegar na questão da exclusão digital, antes de chegar numa série de questões, que é o que a gente faz na escola, afinal, né? A gente já superou, historicamente, uma concepção dessa educação bancária, que a pessoa senta, né, com o bumbum na cadeira e ouve o professor que vai falar, né, vai ler aquele texto, vai falar aquilo, você vai ouvir, compreender, memorizar, fazer um exercício. E essa educação a gente já estudou, aprendeu, refletiu, que não é isso que acontece. Para que as pessoas aprendam, precisa de um monte de coisa, né? Precisa da mediação do professor, precisa da interação com os colegas. A escola ensina um monte de coisa, não é só na sala de aula, na aula, né? Mas a gente aprende no espaço da escola, com todo mundo que está na escola é educador. A gente discute como enfrentar e não reproduzir preconceito na escola, a gente discute o diálogo, a gente discute valores como a democracia, como viver esse espaço. As escolas têm um projeto pedagógico que foi pensado para aquele público, para aquele território. Então, isso é tão complexo que, primeiro, assim, tem que ter muito respeito com os educadores, porque o que a gente faz é muito complexo. E o que a gente faz não é pegar uma câmera, um telefone, uma atividade, olha, agora eu estou online, né? Nós estamos tentando fazer um monte de coisa, mas o que a gente faz na escola é insubstituível e é muito complexo e exige trabalho coletivo, exige formação, investimento, exige um monte de coisa, é um processo, né? Então, a primeira coisa é, olhando para a educação, a gente tem que superar essa ideia de tudo que nos homogeneize. A apostila que é boa para todo mundo, não é, né? A teleaula que vai servir para todo mundo, não vai. Então, primeiro, o que a gente faz é melhor do que isso. E os educandos têm direito a uma educação de qualidade. Então, a primeira coisa, assim, que nós temos que combater essa ideia, né, de sucatear, de baratear e de reduzir a complexidade que é o processo educativo. A outra coisa, gente, é a desigualdade abissal que existe nesse país, né? E aí você vai falar primeiro da exclusão digital, que as pessoas não têm acesso, não têm o computador, não têm a internet, não tem um monte de coisa. Então, isso já exclui um monte de gente. E qual que é a grande crueldade da EAD? Aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que você tem que sentar do lado, que você tem que ajudar, que você tem que estar próximo. Esse daí é o que mais se lascou na EAD, porque é o que mais precisa que a escola olhe e ajude. Eu trabalho numa escola de educação de jovens e adultos, de pessoas que voltaram para a escola, muitas vezes 40 anos depois, que não têm familiaridade com a tecnologia. Então é muito cruel. E para fechar, uma coisa sobre o trabalho, gente. Nós estamos passando um horror com esse processo. Porque daí não tem mais hora, não tem jornada. É mensagem de zap, é entrar na plataforma. É um controle, é uma exploração que é um absurdo, né? Que a pessoa não tem mais hora. Não é porque a gente está em casa que a gente não vai fazer comida, que a gente não vai lavar roupa, que a gente não vai cuidar do filho,
né? É um absurdo. Então, eu acho que é muito grave isso que está acontecendo. E a Prefeitura de São Paulo, também quero falar aqui, tem feito uma pressão absurda para que as escolas acessem o Google Class, né? Então, antes começou com uma possibilidade de cada escola avaliar o seu jeito. Olha que bacana. Agora, não tem mais essa de cada escola avalia um jeito. Todo mundo tem que entrar no Google Class. E aí está tendo controle. Por que eu tenho que entrar no Google Class? Quanto custou esse contrato com o Google Class? Né? O que está em jogo nisso? Os alunos têm uma dificuldade enorme. Quais os limites da proteção dos dados que são produzidos aí nessa plataforma? Será que esses dados estão sendo protegidos? A privacidade dos alunos e dos professores está sendo protegida? Qual é o contrato, né? Porque isso aí é informação que está sendo produzida. Ideia. Então, exatamente. É um Google Classroom que a gente tem que ir, e aí está todo mundo, porque ninguém também teve tempo para pensar em nada, para fazer, então vamos fazendo. E outra coisa, o que a gente tem falado? A nossa prioridade, e aí temos que ser franco, a gente quer que o aluno entre e faça 17 atividades, ou a gente quer que o nosso aluno esteja vivo, com seus familiares vivos, e que ele possa voltar para a escola, e aí a gente vai ter que significar e discutir com ele toda essa loucura que essa geração aqui está passando, né? Que essas crianças estão passando, que é viver com essa pandemia. Como que vai significar as perdas que as pessoas estão passando, que as crianças estão passando? Isso é o foco, né? Então eu acho que é se aproveitar de uma pandemia para enfiar a goela abaixo um projeto que vai viabilizar muito dinheiro para alguém. E para a gente é quebra de autonomia, é controle, é exploração, é abertura, inclusive, da nossa autoria, da nossa elaboração. Eu acho que é muito grave. Para quem está acompanhando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, a última TIC Domicílios, né, que é uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, fala que 70% dos brasileiros acessaram a internet nos últimos 3 meses em que a pesquisa foi realizada. Só que quando você vai para classes D e E, 85% desta população usou a internet pelo telefone celular. E nós sabemos que o uso da internet pelo telefone celular ele é bastante limitador, né? Ele é bastante limitador, inclusive, a essas plataformas de aplicações, né, os chamados aplicativos, que são construídos para deixar as pessoas ali dentro daquela pequena bolha. Então, não é que as pessoas têm computadores em casa, notebooks em casa, que elas vão acessar a internet livre, né, entrar no browser, pesquisar, como nós aprendemos lá atrás a usar a internet, né? É uma forma muito limitada de se produzir conhecimento, né? Isso quando se tem pacote de dados para navegar. Porque a gente sabe que na cidade de São Paulo, embora seja a capital mais rica do Brasil, existem, né, grandes vazios de acesso à internet. Né? Tem pessoas que tentam contratar pacotes de serviços em suas casas e não conseguem no máximo contratar pacote de serviços para o telefone móvel, para o celular. Então acho que isso também é bastante, né, como você disse, né, limitante, né, e revela, a pandemia ela acaba revelando desigualdades estruturais no Brasil, né? Então, ela traz à tona desigualdades que são estruturais e que muitas vezes a gente passa batido, porque todo mundo acha que todo mundo acessa a internet com a mesma qualidade, com as mesmas habilidades, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? As pessoas têm habilidades construídas diferentes de acessar esses mecanismos e acessos muito desiguais, né? Então, acho que é uma soma, é um conjunto de fatores aí que vai desde disso que você traz, que eu acho fundamental, que é isso, a experiência, né, do educador e do educando, conjunta, ela não se resume a transmitir um conhecimento, né, como um copo vazio que você vai lá e enche de água, né? Tem muitos elementos envolvidos nesta construção diária, né, que depende da presença, da atenção, né, da troca, da afetividade, muitas vezes, né, porque alguns alunos precisam, né, dessa afetividade para conseguir aprender,
Então, acho que isso é bastante relevante quando a gente fala de educação. E o que que você acha das mães que cobram, né? Tem muitas mães cobrando que os filhos não parem de estudar, né? Que fiquem em casa, que tenham aulas Sim. online, né? Às vezes os pais ficam também bastante ansiosos, né? Em dar alguma atividade para os filhos dentro de Agora, casa. Então, o que que você sobre acha? isso, né? Qual recado você falaria aí? Você que é mãe e é Olha, professora. eu acho que a gente tem momentos, época na escola, em que a responsabilidade da exclusão e do fracasso era apenas do aluno. Ah, não aprendeu porque é burro, não foi na aula, né? Quando a gente vai para EAD, também, não acessou, não entendeu, não tinha internet, a mãe não ajudou. Então, na verdade, a gente também passou tanto tempo construindo essa ideia que a responsabilidade pelo processo é da escola, é nossa, é do aluno e é nossa, e que todo mundo tem que se responsabilizar se aquele aluno está aprendendo ou não, e aí a gente volta para isso, né? Agora, o que eu acho que a gente teria que contribuir com a reflexão com as famílias. Minha filha tem 4 anos, ela é de educação infantil. As memórias, o que ela fala, que ela gosta muito da escola nova dela, é o parque, os amigos. Ela adora a hora de comer, todo dia a coisa que ela fala primeiro é a refeição, que ela pega o pratinho e ela se serve. Então isso mostra que as crianças na escola aprendem coisas de tantas ordens. Então eu penso nos pequenos. Eu acho uma judiação a gente fazer uma criança pequena ficar numa tela, né? Acho que nenhuma escola está propondo isso, na verdade, as pessoas estão tentando fazer vídeos, contar histórias, mas veja, para uma criança pequena, que a gente quer que ela brinque, que ela aprenda brincando, eu acho que isso vale muito pouco, é muito, né? Empobrece as experiências que ela pode ter. Eu acho que as famílias têm uma oportunidade, né, de discutir com as crianças os afazeres da casa, de brincar, de possibilidades, inclusive, de o que se fazer nesse momento de isolamento, né? E eu penso nos maiores, né? Aí as crianças do fundamental, as crianças do ensino médio, que tem essa pressão, né, para que elas estejam em contato, eu entendo que pode ter uma rotina de leituras, que pode ter uma rotina de atividades. Claro. Eu entendo e acho que tem que fazer, até para manter a saúde mental, né, a sanidade mental. Agora, a gente tem que olhar conta de uma coisa que é insubstituível e que não vai ser Laura, a prefeitura vai mandar a apostila. Oi, diga. A sua ligação deu uma travada, a gente não entendeu a sua última frase. O que eu estava dizendo é que a gente tem que partir do princípio que nós não estamos na normalidade. Então, a gente acho que o central nesse momento é estabelecer contato com os alunos, saber se eles estão bem, saber como eles estão e talvez contribuir com uma circulação de saberes e de coisas que os alunos possam ter alguma rotina para acessar. Agora, essa ideia da aula online, né, essa ideia de que essa apostila vai dar conta, que uma videoaula, ela não dá conta. Então nós temos que ser franco, né? Eu acho que também parte de uma franqueza e de uma honestidade. Não vamos dar conta. A gente vai dar conta de algumas coisas, mas tantas outras nós não daremos. E aí, gente, quando isso chegar em algum grau de normalização, a gente vai se reunir na escola novamente e nós vamos combinar como é que vai ser. Um exemplo que eu dou é do Enem. É um absurdo não adiar o Enem. Eu iria trazer esse assunto agora. Gente, como é que vai manter o Enem? Porque o que vai acontecer? Quem vai bem no Enem, gente? Quem está com a sua suíte, com o seu computadorzinho, que tem condição, né? Então, na verdade, a EAD, uma grande crítica que se faz a esse formato é aprofundar a exclusão, né? Aqueles que já estão numa condição
Eles vão. Agora, eu acho que a gente tem que ser franco, dizer que nós estamos fazendo outra coisa. Eu me lembrei da professora do Estado, não sei se vocês viram daquele vídeo, que todo mundo ficou falando horrores para ela, que ela canta uma música, né? E todo mundo falou, nossa, mas... Agora, o que o Estado está fazendo também é criminoso, porque coloca o professor para fazer uma outra coisa. É uma lógica diferente, uma coisa online, do que numa sala de aula, né? As pessoas têm vivência, têm a sua experiência, têm o seu saber da sala de aula, né? A gente está tentando aprender algumas coisas, mas, assim, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, eu acho que os governos querem muito passar essa marca de governo eficiente, de que estamos fazendo, que a gente é ótimo e que a gente está colocando todo mundo para dar conta, porque os alunos não vão perder nada. Mas, gente, estamos numa pandemia, estamos perdendo, sim. E a gente tem que lidar com isso, né? E adiar Enem, é um absurdo esse Enem estar marcado, né, e ser feito nessas condições. Não, e imagina, tem um problema meio tangencial aí que envolve o Enem, que o Enem nos últimos 3, 4 anos teve problemas, né, em todas as suas edições, falhas de segurança, né? Então você propor, justamente no momento em que você tem um caos, né, sanitário e social no Brasil, fazer uma prova online, que também é limitante, restritiva, né, mas também impacta, né, no problema da segurança dessa prova, né, que é isso, a gente está vivendo um momento de caos, né, como que o governo vai conseguir dar conta de garantir, né, que essa prova aconteça da melhor forma possível num momento como esse. Então, acho que são muitas questões. E eu acho que a gente nunca pode perder o foco daquilo que é o central. Qual que é a nossa prioridade? Eu acho que é isso que falta, né? A nossa prioridade não é não entrar num debate demagógico apenas, né, de estar bem posicionado no processo eleitoral. Porque a impressão que eu tenho quando eu ouço o Bruno Covas e o Dória, é óbvio que é importante que eles não façam, não repitam, né, e se contraponham ao Bolsonaro, é óbvio, mas existe uma demagogia aí que a prioridade qual é, gente? A prioridade é garantir que a gente sobreviva a esse caos. E tem um recado muito, muito importante dado, que está sendo cobrada a fatura. A privatização da saúde nos deixou em condições piores. Destruir o SUS nos deixou em condições piores para enfrentar a pandemia. E esse é um debate que a gente tem que fazer, né? E como é que vai reconstruir o SUS? Como é que vai reconstruir que a gente tenha enfermeiras, médicas, né, assistente social? Eu conheci companheiros do serviço funerário na última greve dos servidores, né, que a gente fez contra o Sampaprev. E eles falando, a rotina deles é muito séria. E a gente está vendo agora como tem sido a rotina dos agentes funerários, porque tem o sucateamento do serviço funerário também, né? E aí tá todo mundo correndo atrás. Aí vai o prefeito dizer que vai ter container, né, para sacos e tá cobrando preço, gente. É esse o debate, essa é a prioridade desse momento. E aí vem a Google, olha, a gente empresta para vocês. Eu não sei, eu acho que até, nós não sabemos se foi emprestado, alguém aqui colocou que emprestou para a USP, né? Não sei se a prefeitura também não está pagando. O próprio secretário Bruno Caetano disse que resolveria a questão do acesso à internet com uma doação de pacote de dados de empresas, né, que são operadoras aí do serviço de telecomunicações. Agora eu pergunto, será mesmo que esse pacote de dados vai ser doado ou vai ter aí, né, uma mão lava a outra, alguma coisa elas estarão recebendo de volta? Como a gente sabe que a lei de proteção de dados, né, que seria a nossa garantia mínima hoje para impedir, né, que os nossos dados sejam aí utilizados de maneira para usos, para fins para os quais eles não, né, para outros fins que não aqueles para os quais eles foram coletados, como ela foi adiada para entrar em vigor só no ano que vem, Bolsonaro adiou a entrada em vigor da lei, a gente não sabe, né, como que esses dados, como esses pacotes de dados vão ser doados para as pessoas acessarem a internet. Na verdade, eles vão ser trocados por alguma informação que a gente ainda não sabe qual é. Laura, foi ótimo iniciar nosso programa
Ana Miel, que Entre Visitas, primeiro programa aí da série. Vamos debater vários temas, inclusive alguns você já trouxe, que é a questão da saúde. Temos que discutir sim a saúde pública, o desmonte do SUS. Em São Paulo, né? Temos que discutir, colocar na agenda, inclusive, a gestão pública dos leitos de UTIs dos hospitais particulares, né, que é uma proposta do PSOL e que a gente precisa fazer esse enfrentamento. Temos que discutir a reabertura do Hospital Sorocabana, a abertura do hospital lá de Brasilândia, que foi previsto, construído e está lá como um elefante branco que até hoje não funciona. Então são temas que a gente deve convidar aí outras visitas para vir aqui, sentar com a gente e bater esse papo. Deixa aí o seu recado, pode se despedir. Tá bom, então primeiro, muito obrigada, foi ótimo. Acho que a conversa muito boa e temos muitos assuntos, né, para discutir em relação à nossa cidade e a esse momento, né? E eu acho que a nossa tarefa é essa, né? Porque em tempos da pandemia, a gente está discutindo um projeto, né? Quando o Bolsonaro se coloca dessa forma, ele está deixando muito explícito, né? Que é o CNPJ, né? Na verdade, ao invés do CPF, né? Quando os governadores daqui também, prefeitos, e o prefeito e o Dória também falam do isolamento e colocam da necessidade da gente achatar a curva, aí a gente vai discutir como é que está a saúde, que instrumentos eles estão usando, né? Porque abre os hospitais de campanha, óbvio que tem que ter, né? Mas e esses hospitais que estão aí que a gente está brigando para atender a população para depois da pandemia? Então, na verdade, nós estamos discutindo a cidade para quem? Se tem alguma coisa que essa pandemia tem que trazer questionamentos, a gente tem que pensar uma cidade que garanta, né, condições para as pessoas, garanta a vida das pessoas, né, e aí isso passa por escola, pela saúde, isso passa por um monte de coisa, mas nesse momento não tem outra prioridade que não a garantir a vida das pessoas, né, a vida para se proteger do contágio e a vida que gente, salário, comida, né, conseguir garantir, passar por esse processo de crise e existir. Para nós não é ir daí, né? Para nós a vida de todo mundo é muito importante, né? Muito bem. Obrigada, Laura, por sua contribuição. Queria agradecer a todos, todas e todes que estão aí nos assistindo nessa primeira live aqui do programa Ana Miel, que Entre Visitas. Acredito que é sempre bom a gente receber pessoas para conversar sobre temas de importância fundamental. Vamos falar sobre muitos assuntos por aqui. Acompanhe nas redes, próxima semana tem mais. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite, Aninha. Boa noite, pessoal. Até. Tchau. Tchau, tchau.